Olá, meu nome é Lucy, eu sou voluntária das Casas Espíritas da Aliança na cidade de Araraquara e região, em continuidade aos estudos da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vamos seguir com a aula 20, o precursor. Então, vamos pedir a bênção de Jesus, que possamos cumprir nosso objetivo de transformação com a base do Evangelho que Ele nos deixou. Que assim seja. Bom, antes da vinda de Jesus, reencarnaram na Terra muitos missionários, com o objetivo sempre de preparar o povo para receber os ensinamentos de Jesus. E a palavra precursor quer dizer exatamente isso. Precursor, que precede, anuncia, pronuncia, prepara ou indica a vinda ou acontecimento de, que vai adiante, anuncia algo de novo ou se antecipa a alguém ou algo. Como a contracapa de um livro, o cartaz de um filme, quantas escolhas nós já fizemos de entretenimento só com a leitura dessa contracapa ou desse cartaz que nos chamam tanta atenção. E assim o precursor também, ele antecede, ele dá previsão do que vem pela frente. Entre esses missionários estava João, o nome dele em hebraico era Yohanan, que ficou conhecido como João o Batista, porque ele batizava nas águas do Rio Jordão. João nasceu de pais religiosos, ele era de plena descendência sacerdotal, seus pais, Zacarias e Isabel, eram descendentes de Araão. Araão era o irmão de Moisés, responsável pela lei espiritual, lá no Êxodo. Isabel, a mãe de João, ela era a levita, era prima da Virgem Maria, que pertencia à tribo de Judá. A residência dos pais de João era num povoado de Judá, nas colinas lá do país, talvez Juta ou a cidade sacerdotal de Hebrom. João Batista nasceu 6 meses antes do nascimento de Jesus. Gabriel, o mesmo espírito, o mesmo anjo que anunciou a Maria o nascimento de Jesus, também anunciou o nascimento de João. Diz Lucas, lá no capítulo 1, no versículo 7, que eles não tinham filhos, porque a Isabel era estéril e ambos estavam já numa idade bem avançada. Por isso, o Zacarias, quando o anjo Gabriel chegou, ele não acreditou. E segundo o versículo 20 do mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, ele ficou mudo, só voltando a falar quando já havia nascido o filho, João. Conhecido também como a voz que clama no deserto, João Batista foi uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento, que preparou os caminhos para a vinda de Jesus. Batizava com água, ato simbólico que na verdade representava o arrependimento. Jesus também se submeteu ao batismo de João, não só porque talvez já era um costume da época, mas por ser o sinal através do qual passaria a ser conhecido pelas multidões. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no capítulo 1, versículos 5 e 6, registra que toda a província de Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam com ele, já andavam, já ia até João Batista. Ele andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro,
e comia gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto era uma espécie de vagem, feijões. É mais possível que João se alimentava dessa semente do que dos insetos. Isso porque a dieta dos essênicos já era vegetariana e João teve aí, depois do falecimento de seus pais, a criação feita pelos essênicos. Bom, preso por Herodes Antipas, pela raiva que despertava nele quando João o acusou de violar a lei judaica ao casar-se com a Herodíades, mulher de seu meio-irmão Herodes Filipe, João Batista foi degolado num banquete oferecido por Herodes. Quando a filha de Herodíades, a Salomé, dançou para o rei, e tanto que lhe agradou que esse prometeu dar a ela o que pedisse. Investigada pela mãe, que odiava João pelas acusações feitas a ela, Salomé pediu a cabeça de João Batista. Embora relutante, mas obrigada a cumprir a palavra, Herodes mandou cortar a cabeça do profeta e entregou a enteada numa bandeja. Cumpriu-se assim a lei de causa e efeito, que João, na encarnação como profeta Elias, ordenou que decapitassem os profetas de Baal. A gente encontra essa referência lá no primeiro livro de Reis. Jesus disse que João Batista era o maior dos nascidos entre as mulheres, ou seja, o espírito mais evoluído entre todos os discípulos, entre todos os profetas. O Espiritismo aceita a ideia de ser João Batista a reencarnação do profeta Elias. Há muitas semelhanças na personalidade de ambos, indicativas de que se tratava do mesmo espírito. O próprio Jesus, ele afirma, segundo as anotações de Mateus, o que todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em um outro momento, após o fenômeno da transfiguração, os apóstolos Pedro, Tiago e João, ao descerem do monte, são orientados por Jesus a guardarem silêncio sobre o que presenciaram. A transfiguração é onde Jesus se ilumina e ao seu lado aparecem Elias e Moisés. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Mateus capítulo 17, versículos de 9 a 13. E que semelhanças nós temos entre João Batista e Elias? Elias, grande profeta de seu tempo, lutou contra o culto ao deus Baal, introduzido em Israel pelo rei Acabe e sua mulher Jezabel, previu uma longa seca e depois o retorno das chuvas. Teve a visão no alto do Monte Carmelo. Elias mandou degolar 400 sacerdotes de Baal. João Batista, reencarnado como João Batista, seu destemor e a severidade de suas palavras atemorizaram Herodes, que passou a considerá-lo capaz de liderar uma rebelião. João
dirigia suas advertências contra os líderes religiosos e políticos de Israel, notadamente contra os fariseus e os saduceus. Mateus capítulo 3, versículo 7. Declarava ele que seu orgulho, egoísmo e crueldade demonstravam serem eles uma raça de víboras, uma terrível maldição para o povo. Por isso, acabou sendo preso e posteriormente assassinado a mando de Herodes. A lei de ação e reação se faz presente no episódio da desencarnação de João Batista, que ocorreu da mesma forma como a de sacerdotes executados por ordem de Elias. Como as evidências da reencarnação encontradas na Bíblia, e como vimos com passagens ditas pelo próprio Jesus, também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, com o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, propositalmente antes do tema que traz as aflições, que é o maior dos capítulos aí do Evangelho, o capítulo 5, nos dando então o entendimento, os nossos sofrimentos, pela paciência, pela resignação, oportunidades de reconciliação com pessoas difíceis, que bem possível já passaram por nossas vidas. Já pensaram que por um único olhar podemos amar imensamente alguém pela primeira vez? Ou, por outro lado, em tão pouco tempo, ter tão pouco simpatia? Nós somos seres seculares e a vida nos oferece oportunidades de reescrever nossa história. Afinal, qual o nosso propósito terreno? Não é sermos felizes? Com a missão de ser o precursor da vinda de Jesus, João Batista usou o batismo pela água como a fórmula por ele eleita para atrair as multidões, preparando-as para melhor assimilar os ensinamentos que Jesus mais tarde viria a revelar. Na sua simplicidade e austeridade, vivendo de recursos da natureza em pleno deserto, pregava o arrependimento como uma condição básica e indispensável para acolher a mensagem cristã que ele já exemplificava. Batizando com a água para o arrependimento, anunciava a vinda próxima do reino de Deus. Sua missão confirmada ostensivamente pelo Cristo quando procurou no Rio Jordão foi cumprida integralmente com o sacrifício da própria vida em defesa da verdade acima das conveniências humanas. O batismo. A cerimônia do batismo tinha um valor simbólico, fazia referência ao ritual essênio, em que lavar o corpo significava tornar-se limpo de corpo inteiro. O batismo só teria valor quando representasse um compromisso a ser levado a sério por toda a vida. João insistia com todos para que se purificasse interiormente, se a reforma íntima. Mais do que conhecer toda a história do cristianismo, a escola, ela nos oferece a oportunidade de nos conhecermos. E somente através de uma profunda transformação moral podemos conhecer uma felicidade plena ao lado de Jesus. Como nós estamos nos empenhando nessa tarefa? No Livro dos Espíritos, na questão 919, quando é perguntado para o Espírito da Verdade o meio mais prático de se conhecer nessa vida,
ele responde que é conhecendo a si mesmo. Esse é o primeiro passo ao arrependimento também pregado por João Batista. O que não podemos é nos enganar, viver uma vida de mentira. Vamos analisar os nossos atos. É possível, e é tão permitido isso, que ainda não estejamos no momento de mudar. Mas negar não irá nos ajudar. Se ainda, de alguma forma, não estamos prontos para mudar algum mau hábito, precisamos, pelo menos, ter a consciência de que temos. Se ainda a gente prefere perder horas nas redes sociais, falar mal de alguém, julgar, do vício de cigarro, da gula, do sexo, dos ciúmes, da posse, do uso abusivo dos nossos recursos materiais, como até o desperdício de energia, água, o abuso dos descartáveis, do próprio consumo animal. Pode ser que ainda não estejamos prontos para assumir uma postura mais condizente com os ensinamentos pregados pelos profetas ou pelo próprio Jesus. Mas eles nos esperam, respeitam o nosso tempo e seremos bem-vindos. Vamos demonstrar mais disposição, iniciativa, vamos ajudar na nossa casa, no nosso trabalho, vamos fazer um pouco mais do que se esperam de nós. Vamos ser mais otimistas. Se queremos ver um mundo diferente, temos também que ter atitudes diferentes. João foi perseguido porque estava incomodando. As condições espirituais do povo de Israel estavam em rápido declínio. A centralização de poder nas mãos dos sacerdotes, o desvirtuamento das leis de Deus, o sacerdócio cada vez mais corrupto e ganancioso, as exigências da sociedade e as de Deus se achavam em constantes conflitos, descontentamento generalizado do povo diante da tirania e extorsão por parte de Roma, a expectativa geral pela vinda do Messias nacional, o libertador da nação do jugo romano. O coração dos judeus daquela época não estavam preparados para receber Jesus. Os líderes religiosos haviam criado muitas normas e leis e estavam transformando a religião que Deus havia dado a Moisés uma religião legalista, de normas e regras baseada no mérito. Haviam esquecido a graça de Deus revelada no Antigo Testamento. Eles tinham imposições políticas e eram motivados por interesses gananciosos. Visavam unicamente explorar a fé das pessoas. Os cultos a Deus no Templo de Jerusalém haviam perdido o significado e estavam cheios de formalismo e virado um negócio. Havia muitas ideias erradas sobre o Messias, especialmente, sobre a salvação que Israel precisava e qual era essa salvação que realmente Israel precisava. Primeiramente, ele precisava se libertar moralmente. As pessoas precisavam evoluir, precisavam ter uma nova postura, uma postura moral. E muita gente esperava um Messias político, libertador, um guerreiro. João Batista veio, então, com a incumbência de denunciar a corrupção nacional e apontar os erros que estava pondo a nação a perder. Ele era alto, de personalidade marcante, carismático,
atraía multidões por onde passava, pregando de forma destemida, fiel à própria consciência. João desagradava os sacerdotes porque introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo. Em primeiro lugar, estabelece o batismo pela água, uma forma de renascimento ou metáfora da redenção espiritual. Segundo, as orientações, a pessoa nascia judeu, mas para se redimir deveria passar por um processo simbólico de renascimento. Um outro ponto provocador de sérias controvérsias religiosas entre o clero judaico foi o fato de João não fazer caso do templo judaico e dos seus ritos. Talvez a rejeição dos sacerdotes a João tenha relação primordial com a onda generalizada de repulsa à corrupção e dos seus sacerdotes no século I depois de Cristo, que foi asperamente criticada pelo precursor. E tem um outro ponto, a família real também detestava João Batista, porque dele recebia em público constantes críticas a respeito do modo indecoroso em que viviam. João Batista é o símbolo do cristão que se sacrifica pela verdade. Não sofreu unicamente pela verdade que pregava. Em virtude da lei de causa e efeito, sabemos que não há efeito sem causa. Por conseguinte, para que João Batista sofresse a pena de decapitação, é porque ainda tinha dívidas de encarnações anteriores a pagar. Apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve que passar pela mesma pena que infligira aos outros. De fato, se João Batista era Elias, poderemos ver nessa decapitação o saldo da dívida que tinha contraído quando Elias mandou decapitar os sacerdotes de Baal. É a justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento. Para as nossas reflexões, isso é uma afirmação. Temos forças para sermos os anunciadores do Evangelho de Jesus. Estamos dispostos a purificar o nosso interior para permitir que Jesus penetre com sua luz? João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legará o Evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje, nós temos o Espiritismo. Podemos considerar como um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes, aos letrados, aos pobres, aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Fiquemos com desejo de mudança, de arrependimentos e que Jesus nos ajude nessa transformação. Que assim seja. Obrigada.